Nós vamos ler a palavra de Deus, Marcos, capítulo 14, do verso 27 ao 31, e depois nós vamos pular lá para o 66. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Verso 30, respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E os outros disseram a mesma coisa. Vamos pular lá para o verso 66, desse mesmo capítulo 14, que diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando, e saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. E de novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. E ele começou a se amaldiçoar e jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E retirando-se dali, chorou. Em outros evangelhos vai dizer que chorou amargamente. O pastor Aguiar, ele foi inspirado por Deus para desafiar vocês, para durante algumas semanas estarem aqui e receberem algumas palavras, incentivando vocês a ressignificarem algumas coisas na vida e na caminhada de vocês, na nossa caminhada. Todos nós precisamos fazer esse exercício. E começamos pela nossa espiritualidade. Que a nossa espiritualidade, como de qualquer outra pessoa, recebeu moldes. Você creu em alguma coisa, acreditou em alguma coisa, estudou alguma coisa, e isso vem te influenciando, a tua maneira de pensar, agir, a tua maneira de escolher, a tua maneira de se relacionar com o sagrado. Você exerce algum tipo de espiritualidade. E como diz alguém, esse mundo, todos vivem algum tipo de espiritualidade. Todos adoram alguma coisa. Não, pastor Ledial, você está enganado, porque existem os ateus. Os ateus, eles não adoram a Deus, eles nem acreditam em Deus. Mas pode ter certeza, alguma coisa ocupou o lugar de Deus no coração deles. Eles adoram a si mesmo, adoram o poder, adoram a fama, adoram o dinheiro. Todo ser humano adora alguma coisa, porque nós fomos criados por Deus para adorar. Somos, como diz alguns filósofos, o homus religiosus, o homem que busca uma ligação com o sagrado, e isso é inevitável. Quando nós falamos então de espiritualidade, temos os nossos conceitos e as nossas verdades, mas todos nós precisamos sempre melhorar, precisamos ressignificar a nossa espiritualidade. Mudar, em muitos momentos é difícil, mas é necessário. Um sábio já dizia: mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Porque se você não muda, você não melhora. Se você não muda, você não cresce. Se você não muda, você não evolui. Então, mudar é necessário e faz parte da nossa vida. E quando nós falamos de mudança, queira ou não, no fundo da nossa alma, nós gostamos disso, mesmo sabendo os desafios. Por exemplo, os programas que mais estão em crescimento, que mais estão tendo audiência, são programas de transformação.
Todo mundo gosta daqueles programas, o antes e o depois, né? Alguns assistem Irmãos à Obra. Nós amamos ver a transformação de uma casa, como que era a casa e como que ela ficou depois. Pois é, a gente está aqui desse lado, né? Em um episódio de 40 minutos, a gente vê aquela transformação e é maravilhoso. Agora, vai estar na pele de quem está no meio de uma reforma. Quantos aqui já reformaram a casa? Jesus, eu louvo-te pela fé dos teus irmãos. Se reformar uma casa morando dentro é só a graça. Eu já fiz isso. Quase uma loucura. Dá vontade de destruir e reconstruir de novo, porque é bagunça, né? E tem alguns pedreiros meio desviados que complicam ainda mais a situação, né? Alguns. Os aqui não. Os aqui são gente boa, cheia de Espírito Santo. Nós gostamos de mudança. Nós gostamos de programa, mudar o guarda-roupa, mudar o penteado, mudar alguma coisa, e a gente está lá, na expectativa. Porque a gente olha para o outro e a gente sabe que pode melhorar. Então vem esses programas e eles estão lá para fazer as mudanças e a gente está aqui do outro lado aplaudindo. Nós temos aqui um quadro e eu li intencionalmente o momento da vida de Pedro. Porque Pedro é uma pessoa que precisa e precisou, na verdade, passar por essa ressignificação espiritual. Quem é Pedro? Hoje nós sabemos, foi um grande apóstolo. Mas se a gente dá uma olhada nos textos sagrados, e a gente começar a observar quem era esse Pedro, a gente vai se identificar ainda muito mais com ele do que muitas vezes a gente se identifica só conhecendo, quem sabe, o resultado final dele. Pedro, ele era um pescador, filho de João, irmão de André, e ele conhece principalmente Jesus. Alguns historiadores acreditam que ele já ouvia falar desse Jesus, e quem sabe, né, como na Galiléia ali não tinha muitos carpinteiros, é bem provável que já tinha ouvido falar da fama de Jesus. Mas agora, Jesus se revelando como um mestre, como um rabi, era uma outra coisa. E Lucas, no capítulo 5, vai nos narrar que Jesus chega principalmente para chamar Pedro para o segui-lo num dia extremamente frustrante. Pedro passou a noite inteira tentando pegar algum peixe e não deu nada. Era a profissão dele, ele precisa pagar as contas, o boleto vai chegar, e ele tenta a noite inteira e não pesca nada. Jesus chega ensinando um grupo e de repente Jesus olha ele lavando a rede junto com outros pescadores. Posso usar o teu barco? Entra no barco, ensina a multidão, e Pedro está ali, lavando a rede, mas ouvindo Jesus, e de repente Jesus olha para ele e diz: vamos para as águas mais profundas e vamos lançar a rede. Todo mundo sabe que na Galiléia se pesca à noite. Peixe se dá à noite. Já expliquei isso para os irmãos. De noite, a água na superfície, ela está morninha, os peixes sobem. De dia está muito quente, os peixes descem. Já era de manhã, o sol já estava posto. Mas Pedro diz assim: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu estás mandando, nós vamos lançar a rede. Eles vão, lançam a rede, acontece a primeira pesca maravilhosa, eles ficam admirados. Pedro, aquele homem impossível, se joga aos pés de Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus olha para ele e diz: não será mais pescador de peixe, mas será pescador de homens. E ali Pedro começa agora a seguir Jesus, andar com Jesus, participar com Jesus, ouvir os ensinos de Jesus, ver Jesus realizando alguns milagres, inclusive realizando alguns milagres envolvendo ele. Por exemplo, quando Jesus manda eles atravessarem o mar, vem uma grande tempestade, e de repente Jesus aparece andando sobre as águas, todo mundo apavorado, pensando que é o fantasma, até que daquela sombra, daquele vulto, naquela escuridão, vem a voz de Jesus: sou eu, não tenham medo. E daí Pedro, sempre impossível: mestre, se és tu mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Pedro sai do barco, porque Jesus diz: vem. E ele sai do barco, começa a caminhar sobre as águas, mas nós sabemos, ele tira o foco de Jesus, olha para o vento, para o mar, para as ondas, e começa a afundar. Começa bem, mas não termina bem. A gente vê a impulsividade de Pedro também quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. O serviço do menor escravo da casa era lavar os pés, porque os pés sempre viviam empoeirados. Não tinha asfalto, não tinha uma estrutura como nós temos hoje, não tinha tênis Nike, não tinha nada disso. Eram umas sandálias de couro, as estradas de terra, os pés sempre sujos, e ninguém sentava na mesa. Um judeu não senta na mesa sem fazer a purificação.
que é pegar uma caneca, lavar os braços, lavar os pés, lavar o rosto. Isso é natural, é normal. Todo mundo na mesa com os pés sujos, Jesus pega a toalhinha, se coloca na posição dos servos, começa a lavar o pé de todo mundo. Quando chega no Pedro, nós sabemos. Não, meus pés não vai lavar, Senhor, onde já se viu? Tu é um mestre e você vai lavar os meus pés, um negócio tão baixo desse? Pedro, se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. E a gente sabe que na hora ele diz, então, Senhor, me dá um banho, lava a minha cabeça, lava os meus... Não, Pedro, é só os pés, e tá bom. Pedro, ele era assim, impulsivo, oscilante, inconsistente. Nós vamos ver também a sua impulsividade no momento onde acontece a transfiguração. Jesus está no monte, aparece Moisés e Elias do seu lado, Pedro interrompe aquela cena maravilhosa para dizer, Senhor, nós podemos construir aqui 3 cabanas, uma para você, para Elias, para Moisés. Esse era o Pedro. O Pedro também, que nós vamos ver, ele no Getsêmani, quando chegam os soldados para prender Jesus, ele logo puxa a sua espada, porque ele quer guerrear e acaba cortando, era para cortar a cabeça, corta só a orelha de Malco. Mas esse Pedro, que caminhou 3 vezes por Jesus, viu milagres, ouviu Jesus nos seus ensinamentos, sentiu quem era Jesus, percebeu o amor de Jesus, teve experiências com Jesus, mas a sua espiritualidade ainda era imatura. E no momento mais importante, Pedro se acovardou. Porque depois da cena que ele corta a orelha de Malco com a espada, eles fogem e eles abandonam Jesus. Aquilo que Jesus havia avisado: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas Pedro batia na mesa e dizia: não, eu irei contigo até a morte. Esses outros eu não sei. Esses outros eu não boto minha mão no fogo, mas eu estarei contigo. Egocêntrico. Mas no momento da prisão de Jesus, eles fogem. E nós sabemos que depois ele vai espiar Jesus e acontece aquilo que nós lemos no verso 66. Ele nega Jesus 3 vezes e vai chorar amargamente. Não aparece para ver Jesus na cruz, não aparece para ver aonde colocaram o corpo de Jesus. E na manhã de domingo, quem vai primeiramente lá são as mulheres. Que daí depois que ele ouve falar que Jesus ressuscitou, ele vai lá, dá uma espiada, mas fica quieto. O líder dos discípulos, quieto. Jesus aparece 2 vezes para os discípulos, uma com Tomé e outra sem Tomé. Mas eles estão com medo dentro de uma casa. E Pedro não fala nada, está quieto. Uma espiritualidade oscilante. Tem dia que era o homem mais santo, tem dia que era o pior dos pecadores. Tem dia que expulsava e encarava os demônios todos, tem dia que corria dos piores demônios. Era o Pedro. E daí, como ele havia desistido de Jesus, mas Jesus não havia desistido dele, nós sabemos que Jesus vai ao encontro dele. Jesus deixa um recado para as mulheres: olha, avisa os discípulos e a Pedro. Por que Jesus só cita o nome de Pedro entre os 11 que sobraram? Porque Pedro, ele já não mais se considerava um discípulo de Jesus. Mas Jesus considerava Pedro um dos seus discípulos. E a Pedro, que eu vou me apresentar para eles na Galileia. Então, todo mundo na Galileia. Só que Pedro, o líder, como não se sente mais chamado para as coisas eternas, volta a pescar. Está lá pescando de novo, até que na praia chega alguém. E alguém grita: filhinhos, tem peixe? E eles de novo haviam passado a noite inteira sem pegar nada. Não temos peixe. Joga a rede do outro lado, e quando eles jogam do outro lado, acontece a segunda pesca maravilhosa. João já percebe, é Jesus. Pedro mergulha, vai nadando até lá, e quando chega lá não recebe uma bronca. Pelo contrário, tem pão, tem peixe, símbolo de amizade, ali há um relacionamento e uma restauração. Por 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E quando Pedro diz: eu gosto de você, Jesus, o Senhor diz: apacenta as minhas ovelhas. E depois diz: segue-me. Pedro agora, ele teve uma experiência com Cristo ressurreto, e
ele foi sarado da sua negação, porque Jesus faz questão de perguntar 3 vezes, para deixar bem claro para ele que estava perdoado, e Jesus traz de novo ali a chama do chamado, aquilo que ardia no coração de Pedro. Ele havia sido chamado para se importar com gente, não mais com peixe, e o Senhor, mais uma vez agora evidencia: apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, se tu me ama, cuida daquilo que eu amo. Pedro precisou passar por uma transformação de mente, uma transformação de vida, uma transformação na sua espiritualidade, para ele poder se encaixar perfeitamente naquilo que Deus havia reservado para a sua vida. E daí, quando nós olhamos a sequência da vida de Pedro, nós vamos ver que o homem inconsistente, que uma hora estava lá em cima, mas outra hora estava lá embaixo, nós vamos ver pelo menos 30 anos de produtividade constante em prol do reino de Deus. Nós vamos olhar para Pedro e nós vamos ver que aquele cara impulsivo, brabo, muitas vezes violento, quando ele é preso pelos soldados romanos, algemado, ele fica quieto. E o texto da Bíblia vai dizer em Atos que ele chega a dormir na cadeia, confiando plenamente no seu Deus. A gente percebe um Pedro, antes de passar por essa transformação, totalmente egocêntrico. Eu estou certo, até Jesus estava errado, porque Jesus disse que eu ia abandonar, mas eu vou estar com ele. Totalmente egocêntrico, ele no centro. E de repente, nós vamos ver ele colocando Jesus no trono e abrindo mão da sua vida pelas causas de Cristo. Nós vamos ver um Pedro que antes era covarde. Quando a vida apertou, os soldados chegaram e ele viu que poderia morrer, ele fugiu e negou Jesus 3 vezes. Mas agora, desde o início, em Atos 2, no dia de Pentecoste, a Jerusalém estava cheia como na Páscoa anterior. Mas ele está lá agora, ousadamente cheio do Espírito Santo, pregando. Pode se levantar fariseu, pode se levantar soldado romano, pode se levantar escriba, não tem problema. Eu estou aqui falando do Cristo vivo. Que coragem é essa? Que ousadia é essa? E mais, nós sabemos que no ano 64, quando começa uma perseguição a nível imperial sobre os cristãos, através de Nero, o imperador, aquele imperador doido que queima a cidade de Roma, nós vamos saber que essas perseguições desencadeiam também na morte dos 2 principais apóstolos, Pedro e Paulo da época. Paulo, por ser romano, tem a cabeça decapitada. Pedro, judeu, vai para a cruz, mas ele olha para a cruz e ele diz: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Vira de cabeça para baixo. Ele morre crucificado de cabeça para baixo. Que coragem, que ousadia é essa? De um homem que era covarde antes. Eu quero aqui apontar pelo menos 3 coisas importantes que precisa acontecer com cada um de nós, para que a nossa espiritualidade ela seja ressignificada, a nossa mente transformada. Paulo ele já vai falar isso, que a transformação que precisa acontecer no mundo, ela vai acontecer por nós, quando nós manifestarmos a renovação de mente, quando a mente de Cristo estiver em nós, quando o reino de Deus estiver impregnado no nosso coração, porque assim como Pedro, todos nós corremos sérios riscos de estarmos presos numa espiritualidade barata, uma espiritualidade medíocre, uma espiritualidade que até caminha com Jesus ali, uma espiritualidade que de vez em quando experimenta um arrepio, uma espiritualidade que às vezes até nos faz andar por sobre as águas, mas de vez em quando a gente olha para o lado, para as ondas, de vez em quando a gente nega, de vez em quando a gente está inconstante. Isso evidencia que em muitos momentos a nossa espiritualidade está imatura. E não é isso que o Senhor tem para nós. Nós precisamos crescer, evoluir, amadurecer. E talvez, em muitos de nós aqui nessa noite, o momento mais importante também é um momento de maior dor, de maior tristeza, de maior agonia. Porque aquele momento que Pedro nega Jesus 3 vezes, e o texto vai dizer que ele sai para chorar amargamente. Essas lágrimas são lágrimas muito verdadeiras, aonde ele percebe que a estrutura que ele construiu a sua vida, que era ele mesmo, não tinha sólido fundamento. Uma hora ia cair, uma hora ele se decepcionaria com ele mesmo.
E ele percebe que precisa de mudanças. Em muitos momentos da nossa vida, da nossa caminhada, quem sabe você olha para a situação e você percebe, cara, a vida está doendo demais. As coisas não estão dando certo. Eu fiz, eu batalhei, eu construí, e olha no que deu. Olha o que deu esse casamento, olha o que deu a educação desses filhos, olha o que deu os meus planejamentos financeiros, olha o que deu. Esse é o momento de você parar e repensar sobre os alicerces da sua vida e sobre a sua vida espiritual. Porque esse é o momento que, quem sabe, você vai ter a oportunidade de olhar para cima e, assim como Pedro, mudar algumas coisas na sua mente. 3 coisas, pelo menos, que Pedro mudou, e eu quero ler depois alguns versículos com vocês para nós encerrarmos e orarmos. Precisa mudar em nós também. Nós precisamos sair do trono e colocar Cristo no trono. O profeta Jeremias, lá atrás, capítulo 17, versículos do 5 ao 8, ele já falava sobre a maldição que é o homem confiar apenas em si mesmo. Quem se coloca no trono da vida, uma hora vai se frustrar grandemente. E Pedro, tudo girava em torno de si. O que ele queria era um governo terreno de Cristo, politicamente falando. Um domínio dos judeus agora para desbaratar os romanos e criar um império terreno, mas o império que Deus veio trazer não era terreno, era algo espiritual, era um reino espiritual. Ele não entendia isso, por isso tudo girava em torno de si mesmo. É por isso que, a partir da experiência com Cristo ressurreto, a partir do momento que ele precisa enxergar o Cordeiro de Deus na cruz, morrendo para a purificação dos pecados da humanidade, acontece o despertar na mente de Pedro. A mente dele, a compreensão dele abre. Antes estava só focado nas coisas terrenas, agora ele começou a ver um mundo espiritual. É o que precisa acontecer conosco, porque muitas vezes nós estamos tão limitados. Mas se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, a vida muda, porque quando nós passamos pela cruz e desfrutamos em Cristo da ressurreição, a nossa vida é transformada. Não tem como, escute o que eu vou te dizer, não tem como você dizer que acredita na morte e ressurreição de Cristo e não viver num crescimento espiritual sempre, não trazer isso para a sua vida diária, que vai determinar as tuas escolhas e a tua maneira de se portar. Pedro, ele entendeu isso. E daí nós vamos ver nas escritas dele, justamente, esse momento onde ele se acha, descobre o seu valor. Primeira carta que ele escreve, 1 Pedro capítulo 1, verso 17, ele vai dizer assim: uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, ou seja, ele já começou a perceber quem ele era. A frutificação vem porque ele sabia que Deus é Pai. Ele é Filho de Deus. Ele vai dizer assim, sabendo então que nós temos um Pai que julga imparcialmente, olha o que ele vai dizer: portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que foram redimidos da maneira vazia de viver. Olha só, ele começa a enxergar o valor da sua vida. Deus enviou Jesus para morrer por ele. E isso muda tudo. Por quê? Você precisa entender essa chave. Porque quando você sai do trono, quando você coloca Cristo no trono, você já entendeu, não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Ele. Por isso que Pedro agora, ele vai chamar Jesus nas suas cartas de Senhor, e ele na posição de servo. Já falei sobre isso. Império Romano daquela época, 2000 anos atrás, contexto escravagista. Ele estava literalmente dizendo, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Consequentemente, as palavras de Pedro coloquei o Senhor no trono, não sou dominado mais por impulsos. Não sou mais dominado pela minha carnalidade, pelos desejos do meu corpo. E daí ele começa a escrever sobre isso.
Porque ele aprende de fato agora a negar a si mesmo. E ele vai dizer assim, 1 Pedro 1,14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos. E ele vai dizer um pouco mais na frente, capítulo 2, verso 11: amados, eu insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras de vocês e glorifiquem a Deus. Eu conheço muita gente que frequenta a igreja. Eu nasci num lar evangélico, estou há 36 anos, fiz 36 agora recentemente, 36 anos, ouvindo histórias, acompanhando pessoas, ajudando vidas. E eu tenho percebido algo. Muitas pessoas, mas muitas, estão numa condição terrível. Pior às vezes do que quem está lá fora. Pastor Lediel, o que você está falando? Escute. Quem está perdido, quem não tem Jesus, e sabe que não tem Jesus, essa pessoa vai chegar um momento que ela identificou já o problema. Eu não tenho Jesus, eu preciso correr para Ele, eu preciso mudar de vida. Ela está no pecado, mas ela sabe que ela não tem Jesus, e ela precisa mudar. Essa pessoa está num grau menos ruim do que aquele que não tem Jesus e pensa que tem. Aquele que não tem Jesus, aquele que não está salvo, aquele que não está em Deus, mas pensa que tem, é o religioso. Porque como ele pensa que tem, ele acha que está tudo bem. Ele está com a Bíblia debaixo do braço e frequentando a igreja. Ele está em casa, até canta louvores. Mas ele não consegue dominar os impulsos pecaminosos, porque não passou pela cruz, não negou a si mesmo. Ele está no trono, e quando vem um desejo sexual, ele não consegue resistir, ele trai a esposa, ela trai o marido, ele cai na pornografia, ele cai na imoralidade. Quando vem aquela vontade de fumar o baseado, ele tem que ceder, porque ele que está no trono, ele que está mandando ainda, é os impulsos da carne. Quando ele vê aquele dinheiro fácil na empresa que ninguém vai perceber, porque ele precisa alimentar a pecaminosidade que está no coração. Mas ninguém sabe, no domingo ele chega aqui com a Bíblia, e todo mundo pensa que está tudo bem. Esse está desgraçadamente numa situação pior do que aquele que está lá fora e não sabe que está perdido. Pastor Lediel, da onde você tirou isso da Bíblia? Você lembra da história do filho pródigo que Jesus contou? Pois é, está ali. Um sai de casa, esbanja todo o dinheiro, se perde no mundão, cai na gandaia, mas lá no meio de porco eles reconhecem: que porcaria de vida que eu estou vivendo. Eu vou voltar para casa do meu pai. E volta, e o pai recebe com amor. E daí tem um dentro de casa. Parece que está fazendo tudo certinho, mas não conhece o amor do pai, não desfruta do amor do pai. Consequentemente, ele não vê a necessidade de buscar esse Salvador. Os 4 evangelhos vão o tempo todo apontar para isso. Está lá os religiosos, os fariseus, achando que estavam com Deus, e o Deus estava ali, manifestado no meio deles, e eles não viam. Presos numa religiosidade. É por isso que nós precisamos ressignificar a nossa espiritualidade, para que de fato Cristo esteja no nosso coração. Eu vou correr, que o tempo já se foi. Mais 2 verdades. Além de Pedro entender que precisava tirar ele do coração e colocar o Senhor, ele começou a entender que o referencial de conduta era Jesus. Ele precisava seguir os passos de Jesus. Ele precisava viver como Jesus. E Jesus não é aquele que diz assim: olha como eu tenho feito milagres.
imitem a maneira que eu faço milagres. Vocês precisam aprender a maneira que eu prego sermões. Vocês precisam imitar as minhas orações. Não. Jesus fez muitos milagres, muitas orações e muitos sermões. Mas Ele não pediu para a gente imitar isso dele. Ele disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente gosta do poder. A gente quer imitar. Mas Jesus, Ele disse, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o jugo, essa é a maneira que eu quero que vocês vivam. Tiago, o irmão de Jesus, ele escreve uma carta, está registrada para a gente, ele vai dizer assim, olha, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pedro, ele entendeu que essa mudança, essa ressignificação de mente que ele precisava ter, passaria pela mansidão e pela humildade. A palavra humildade, ela tem o mesmo radical de humilhação. E as duas palavras, elas estão relacionadas com aquilo que nós chamamos de humus da terra. Ou seja, se prostrar no chão, colocar a cara no humus, na terra, reconhecendo que nós não somos nada e que Ele é tudo. Daí Pedro, quando ele vai escrever a sua carta, ele vai dizer assim, capítulo 3, verso 8 e 12. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Irmãos, aqui a gente poderia parar. E cada palavra dessa é um espelho para a nossa alma. Para a gente perceber se nós estamos vivendo como Jesus quer que nós venhamos viver. Eu sempre digo que antes de vir para a igreja, a gente olha no espelho para a gente ver se está bonitinho, né? As mulheres geralmente ficam mais tempo na frente do espelho, alguns homens também, mas porque a gente quer estar aparentemente bom. O espelho revela a nossa veracidade, como que nós estamos. Se o dente está sujo, vou limpar. Estou com uma mancha, deixa eu tirar. Se a roupa está amassada, deixa eu trocar. O espelho revela de fato como está a nossa situação. A palavra, ela revela como está a nossa alma. É por isso que você corre um grande risco de passar um dia sem ler a palavra. Você não passa um dia sem se olhar no espelho. Você não sai de casa sem se olhar no espelho. Por que você tem parado de ler a palavra? A palavra vai mostrar como você está. E daí a gente olha textos como esse. Irmãos, que a maneira de pensar e o modo de proceder sejam compassivos, amorosos, misericordiosos, humildes. Isso tem feito parte da tua vida? A ressignificação de espiritualidade que Deus quer em nós é isso aqui. Ele vai dizer, não retribua o mal com o mal. Nem o insulto com o insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Não tem como eu ficar muito tempo aqui, mas eu quero incentivar você a fazer como Pedro. Repense a sua vida, repense a sua espiritualidade, baseado num padrão só, Jesus. 4 homens escreveram a história de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João. Para quê? Para que nós hoje olhássemos, compreendêssemos e aprendêssemos. Faça isso. E o terceiro ponto, para nós finalizarmos, que eu sei que já passei da hora. Pedro, ele entendeu que a vida vai muito além dos dias que nós caminhamos nessa terra. E ele entendeu o chamado dele lá atrás. Ei, pescador de homens. Ei, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, ele decide viver para a eternidade. O Pedro que você encontra em Atos, o Pedro que você vê escrevendo as cartas, é um Pedro servo, humilde, é um Pedro altruísta, é um Pedro frutífero, constantemente frutífero. Pastor Lediel, o que você está querendo dizer? Eu estou aqui dando alguns diagnósticos para você avaliar a sua espiritualidade, para mim avaliar a minha espiritualidade. Se eu não estou frutificando,
se não tem pessoas sendo abençoadas com a minha vida? Pelo contrário, as pessoas com quem eu estou convivendo estão reclamando que eu sou um fardo, que eu sou um peso. Aonde eu chego parece, eles dizem, eu trago uma energia negativa. Eu preciso parar e repensar a minha espiritualidade. Eu preciso dar um novo significado para a minha espiritualidade, baseada não no que os religiosos querem de mim, mas o que Deus deseja de mim. Eu preciso viver para a eternidade, sabendo que o investimento na eternidade se faz de duas maneiras apenas, que eu já falei muitas vezes desse púlpito: amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Vamos se colocar em pé para nós orarmos. A chave para você viver os propósitos de Deus é a transformação da sua mente, da sua maneira de enxergar o mundo. Eu queria que hoje, todos nós, partindo de mim, nós saíssemos daqui com um desejo no coração: eu preciso ser melhor. Não para receber aplauso de homens, mas para receber aplauso de Deus. Eu preciso sair daqui olhando a vida com outra expectativa, com outras lentes, com outros olhos. Porque quando eu olho a minha agenda está presa apenas em coisas passageiras. Eu estou ganhando dinheiro, eu estou trabalhando igual um condenado, mas as pessoas estão passando por mim, não estão sendo transformadas. Os meus filhos estão crescendo e eu não estou vendo eles crescer. Viraram adolescentes e não querem mais nada de Deus porque eu não semeei isso neles. O meu casamento está ruindo porque eu não estou investindo amor como deveria. Estou só preocupado com contas, com dívidas, com problemas e não estou vivendo a vida. Alguma coisa está errada. E se está errado, detecta isso, porque ainda há tempo de mudar, melhorar e ressignificar. Se tem ar entrando no seu pulmão, tem oportunidade de mudança. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo exemplo de Pedro, que sendo um homem como nós, impulsivo, covarde, oscilante, ele foi restaurado e se tornou uma potência nas suas mãos, um instrumento. Deus, em nome de Jesus eu peço, não nos deixe ser confundidos com tantas outras coisas que tentam nos moldar e nos engessar numa espiritualidade medíocre, falha, sem estrutura, sem alicerce, que não transforma e abençoa a vida de ninguém. Nós não queremos isso. Nós queremos a verdadeira vida que Cristo tem para nós. Nós queremos ser fontes de água viva a partir do momento que recebemos essa água viva. Nós queremos transbordar. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos mudar situações. Nós queremos amar como tu amou. Nós queremos construir e edificar novas histórias, novos começos, novas vidas. Usa-nos, Senhor, da maneira que tu queres. Mas se preciso for, quebra-nos para isso. E ressignifica, Senhor, a nossa espiritualidade, para que haja uma base sólida, aonde nós venhamos edificar a nossa vida. Assim oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém.